Olá, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Nivaldo e hoje iremos aprender sobre a célula. Mas o que é uma célula? Pode se perguntar, né? Onde são encontradas as células? O que é essa estrutura? Né? Qual a sua importância? Então, há cerca de 300 anos, né, os cientistas eles descobriram essas estruturas, né, as células. Compreenderam através de muitas investigações e descobriram que os seres vivos são formados, são constituídos por pequenas estruturas vivas, que são as células. Então, é o trabalho conjunto, né, dessas unidades estruturais, microscópicas, que fazem parte de nós, seres humanos, e de todos os outros seres vivos, que possibilita com que realizemos todas as atividades que executamos no dia a dia. No caso do ser humano, nós conseguimos falar, correr, estudar, andar, entre outras atividades, graças às atividades desempenhadas por essas unidades que são as células. Vocês podem visualizar nessa imagem as células da mucosa da boca, né? Claro, aqui, ó, essas células, tá? Claro que essa imagem, né, é uma imagem ampliada com o auxílio de um equipamento chamado de microscópio, tá? Já já a gente mostra uma imagem de um microscópio para vocês entenderem melhor o que é isso. Então, como não é possível visualizar a olho nu, é preciso uma lente de aumento, né? E esse aumento é possibilitado por microscópio para que possamos ver essas células que fazem parte de diferentes locais do nosso corpo, não só do nosso, mas de outros seres vivos, né? Tanto animais quanto vegetais. Então, as plantas, os seres humanos e outros animais, eles são formados por muitas células. Tá? Então, nós, seres humanos, somos constituídos por várias células. Por isso, somos chamados de seres multicelulares. Multi quer dizer muitos. Então, celulares vem de células. Então, multicelulares quer dizer que são seres constituídos por muitas células. Multicelulares ou pluricelulares, tá? Pluricelulares se refere também a seres que possuem muitas células, tá certo? Então, por exemplo, calcula-se que o corpo humano, né, de um ser humano adulto, possui em média 30 trilhões de células. Então, veja a quantidade, o quanto é grande de células existentes no corpo do ser humano, tá? Existem também seres formados por uma única célula, são chamados de seres unicelulares, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa imagem, tá certo? De uma ameba, tá? Então, uma ameba é um exemplo de um ser unicelular, ou seja, só é constituído por uma única célula, enquanto nós, seres humanos e outros seres, né, são constituídos por muitas células. Por isso são considerados seres multicelulares ou seres pluricelulares, que é a mesma coisa, tá? Por outro lado, os seres unicelulares, como o próprio nome diz, só são constituídos por uma única célula. Um exemplo é essa ameba aqui, né, que vocês estão visualizando nessa imagem de um microscópio, né, quer dizer, ampliada, né, com o auxílio de um microscópio, para que a gente veja a estrutura, né, desse organismo, tá certo? Então, como eu dizia, por conta do seu tamanho, que é muito pequeno, né, as células elas precisam ser estudadas com o auxílio de instrumentos específicos para ampliar essa visualização, como é o caso do microscópio óptico, também chamado de microscópio de luz, tá certo? Que a gente tem uma imagem, tá, no microscópio, tá? Geralmente é desse formato, tá certo? Então esse tipo de microscópio ele tem várias lentes de aumento que ampliam a imagem da célula e que permite visualizar as estruturas que fazem parte dessa célula, tá certo? Então aí vocês podem ver uma imagem, tá bom? Essa imagem é de um ser vegetal, no caso de uma planta aquática, a Elódia, tá certo? E aqui a gente pode visualizar os ramos, né, dessa planta, tá? E aqui essa imagem é uma ampliação, né? A imagem o quanto é vista no microscópio óptico, tá?
se for pego uma folha, né, um ramo da estrutura dessa planta e colocar no microscópio para visualizar, né, com a técnica específica, vamos visualizar essas estruturas, tá? Nessa célula vegetal, que é uma célula de planta, né? Nesse caso, a planta aquática chamada de Elódia. Então, para medir elementos tão pequenos quanto a célula, muitos cientistas criaram, né, unidades de medidas menores que o milímetro, tá certo? Uma das mais usadas quando falamos em células é o micrômetro, tá? Então, essa estrutura, só para vocês entenderem, né, ela corresponde à milésima parte do milímetro. Então, veja o quanto é pequeno, né, essa unidade de medida. E aqui a gente tem uma representação em escala da dimensão em micrômetros de algumas células, tá certo? Em comparação ao ameba, né? De algumas células humanas em comparação com o ameba. Aqui tem um ameba com 500 micrômetros de tamanho, um óvulo, que é uma célula, que é a célula reprodutora feminina, né? Com 130 micrômetros com relação ao seu tamanho, tá? A sua dimensão, melhor dizendo. A célula da pele, né, com 30 micrômetros. E a hemácia, veja como está pequena, né, que a hemácia é uma célula vermelha do sangue. Então, corresponde a 8 micrômetros. Que temos o espermatozoide, né, que é a célula reprodutora masculina, né, com 60 micrômetros de comprimento. Tá certo? Então, só para a gente ver que existem células de diferentes tamanhos, tá? Então, veja as dimensões diferentes e os formatos diferentes existentes de células, né? Então, são diversos os tipos de células existentes, tanto no ser humano quanto em outros seres, né? Sejam eles animais, sejam esses outros seres vegetais também, tá? Então, para que tudo esteja funcionando corretamente, tá? E que o ser, seja ele animal ou vegetal, ele esteja com suas funções sendo executada adequadamente, é necessário que a distribuição dos alimentos, o sistema de transporte, o fornecimento de energia, a remoção daquilo que não é mais aproveitado no organismo, o sistema de saúde e muitos outros serviços estejam em harmonia, tá? Então, algo semelhante ocorre com a célula, né? Fazendo essa comparação desse enunciado anterior, né? Que como para uma cidade funcionar, né? É preciso que esteja tudo correndo adequadamente. Então, por exemplo, é preciso que a distribuição dos alimentos ocorra adequadamente, o sistema de transporte, né? Que a gente usa no dia a dia, o fornecimento de energia, a remoção do lixo das residências, né? O sistema de saúde. Então, para que a cidade esteja funcionando adequadamente, é preciso que todos esses sistemas estejam funcionando. Se tiver problema em algum desses sistemas, o que vai acontecer? Não vai funcionar direito alguma parte, né? E aí pode trazer um prejuízo para a cidade. Algo semelhante acontece com uma célula também no nosso corpo ou no corpo de outro organismo, seja ele animal ou vegetal. Então, o que acontece? A célula ela é constituída por diversas partes, né, que funcionam em conjunto e mantêm ela viva, né, esse funcionamento. Então, aqui vocês podem observar um esquema ilustrativo de uma célula animal e de uma célula vegetal, tá certo? Uma célula animal e uma célula vegetal. Obviamente, uma célula animal é encontrada em seres animais, por exemplo, um cachorro, uma ave, um pássaro, né? um urso, o ser humano, tá? Um gato, um cavalo, são exemplos de seres animais, né? Em que encontramos essa célula animal. Né? Porque quando dizemos célula animal, estamos nos referindo ao reino, né? O reino animal. Então, todos aqueles organismos que estão enquadrados nesse reino apresentam esse tipo de célula animal. Já uma célula vegetal, né, vai ser encontrada nos seres do grupo dos vegetais, das plantas. Então, árvores, né, e outras plantas vão apresentar esse tipo de célula, tá certo? Então, aqui a gente tem esquemas ilustrativos dessas células e os principais componentes e estruturas encontradas no interior dessas células, tá certo? Como vocês podem observar aí. De maneira geral,
as células elas apresentam três partes principais, né, que são a membrana plasmática, tá certo? O citoplasma e o núcleo. São essas três partes principais, tá certo? No caso da célula vegetal, vai apresentar uma parte externa envolvendo a membrana plasmática, vai apresentar uma parede celular, tá certo? Essa parede celular vai ser uma característica, né, típica das células vegetais, que não é encontrada nas células animais, tá certo? No interior desse citoplasma também vai ser encontrado várias organelas, tá certo? Que vão ter funções específicas, como vocês podem visualizar aqui, por exemplo, a mitocôndria, tá? O vacúolo de suco celular, aqui também esse vacúolo é característico da célula vegetal. Temos também o cloroplasto, que também é encontrado especificamente em células vegetais, tá? Então são características e estruturas que as células apresentam, tá bom? Então vou começar falando um pouquinho sobre a função dessas estruturas, né, de maneira geral, observando o que é que as células elas apresentam por dentro. Então, a membrana plasmática, ela é uma película, tá? Como vocês podem ver aí, onde está apontando a membrana plasmática. É uma película que vai envolver a célula, tá? E entre diversas funções que a membrana plasmática ela apresenta, a principal dela é regular o que entra na célula e o que sai, tá? Então, para a célula se manter viva, é preciso que ela receba nutrientes, que ela receba oxigênio e outras substâncias também, além de receber substâncias que estarão entrando na célula, é preciso também que sejam eliminadas muitas substâncias, né, que já não faz bem à célula, que precisa ser eliminado da célula, tá? Então, para passar que passam pela membrana plasmática, tá? Então, funciona como uma espécie de portão, possibilitando a passagem de certas substâncias e impedindo que outras cheguem até essas células, tá? Até o interior da célula. Na célula vegetal, como eu dizia anteriormente, a membrana plasmática é envolvida por uma estrutura conhecida como parede celular, como vocês podem observar aqui, tá? A parede celular, ela é rígida e participa da sustentação da célula. Essa parede celular, ela é encontrada como sendo característica da célula vegetal. Citoplasma, ele é uma outra estrutura que faz parte da célula, tá? Então, ele está localizado entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele contém um material gelatinoso que é constituído por água, por sais minerais e por outras substâncias. Nessa região ocorrem diversas transformações químicas que são fundamentais para a vida das células e dos organismos. Além disso, no interior desse citoplasma encontra-se as organelas, né, que realizam diversas funções dentro da célula, como eu falei anteriormente. Então, por exemplo, o cloroplasto é uma organela que está no citoplasma, o vacúolo de suco celular também é outra organela, a mitocôndria é uma organela, tá? Então, são exemplos, existem diversas outras, mas são apenas alguns exemplos de organelas que fazem parte desse citoplasma, né, que são encontradas nesse citoplasma. E uma outra parte muito importante também da célula é o núcleo, tá? Então, o núcleo ele vai estar bem no centro, né, geralmente, né, do interior da célula. O núcleo é uma espécie de centro de controle, tá, das atividades da célula. É nesse compartimento, né, no núcleo, que se encontra uma substância chamada de ácido desoxirribonucleico, que é conhecido pela sigla de DNA. Já ouviram falar do DNA em algum momento? Tá? Então, DNA é essa estrutura, né, que vocês podem visualizar aqui, ó, nessa ilustração, né, que ele é encontrado no núcleo. Tá? No núcleo há os cromossomos, tá, da célula. E o que acontece? Vamos encontrar, compondo esse cromossomo, o DNA, né, que é esse ácido desoxirribonucleico, conhecido por essa sigla. Então, o DNA estrutura-se em fios microscópicos, que por sua vez organiza-se nos cromossomos, como eu disse a vocês. Tá certo? Então, essas são as estruturas encontradas no núcleo de uma célula. Tá certo? E aí a gente está mostrando um exemplo, um esquema ilustrativo de uma célula animal. Tá bom? É importante dizer que, por exemplo,
se a gente for parar para analisar, as pessoas da nossa família, ou de qualquer família, né? Geralmente uma determinada família vai apresentar muitas características semelhantes. Ou seja, por exemplo, o formato do nariz, a cor dos olhos, o tipo do cabelo, por exemplo, tá? Então, essas características, elas são passadas dos pais para os filhos por meio dos genes, tá bom? E os genes, eles se encontram nos cromossomos, como vocês podem ver aí na imagem o que é um cromossomo, e são formados por DNA, tá? Então, as características dos organismos, elas vão depender tanto dos genes quanto do ambiente, tá? Mas, de maneira geral, são essas informações, essas estruturas principais que encontramos no núcleo de uma célula, tá certo? Aí está a referência do livro utilizada nessa aula, tá certo? O livro Telares, do sexto ano. E eu desejo desde já bons estudos para vocês. Fiquem atentos para realizar a atividade proposta referente a esse conteúdo e qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Desejo bons estudos e até nossa próxima aula. Um abraço virtual para vocês.